Saudações azuis, este é o Topcast Brasil número 10. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores do Everton Futebol Clube. Meu nome é Cosme e hoje teremos o programa especial número 10. Nele, iremos discutir sobre os vários jogos que aconteceram, já que somos o 7º colocado na Premier League, com apenas 4 pontos atrás dos líderes, e a 2 pontos da zona de classificação da Champions League. Sem mais demora, vamos aos destaques do programa de hoje. 9 jogos oficiais, 7 pela Premier League, 2 pela Capital One Cup. Martínez já mostra a sua cara. Lukaku chegou e já demonstra serviço. Ele é o nosso homem de confiança. Cadê o futebol do Osman? Quem mais está surpreendendo? Positivo ou negativamente? Novo escudo revelado. Escudo agrada de vocês? Data FIFA. Quem são os jogadores convocados em suas respectivas seleções? E agora eu vou apresentar a nossa equipe, que irá comentar e debater os assuntos de hoje. Nossa equipe que está enxuta, mas devido à nossa pressa, nosso agendamento, nossas agendas são super lotadas, então arranjar tempo com essa galera realmente é difícil. Então quando arranja, tem que fazer, tem que gravar o podcast. Saudações azuis, Luan Régio. Saudações azuis, Cosme. Saudações ao Adalto. Finalmente vamos, falar desse engatilhamento do Everton, e agora foi brecado pelo City, entre outros assuntos. Saudações azuis, Adalto Santiago. Saudações azuis, Cosme. Saudações azuis, Luan. E finalmente, vamos gravar o podcast. Podcast emblemático, nosso podcast número 10. E depois daquele finalzinho, da janela de transferências, a gente volta a gravar. O Everton teve uma arrancada no campeonato, Como o Luan falou, infelizmente nós fomos brecados pelo City lá dentro da casa deles, mas nada que possa preocupar demais o time, e justamente porque um dos assuntos é Lukaku, e ele chegou mostrando a que veio. Muito bem. E saudações azuis especial para o nosso amigo Vitor Barros. Na verdade, lá de Teresina, lá no Piauí, o cara tá ao vivo a gente aqui no Skype, infelizmente tá podendo falar. Grande Vitor. Mas saudações azuis, Vitor. Valeu, Vitor. Manda sua pergunta aí que a gente vai responder. Gente, 9 jogos oficiais, 7 pela Premier League, como já falei, 2 pela Capital One Cup, que é a antiga... Qual era o nome dela antigamente? Hein, mano? Era Carling Cup. Carling Cup, não era? Que esse nome, eles são name rights, né? Isso. O pessoal paga para ter o direito, alguma empresa para ter o direito de botar o seu nome na competição, e mudou, e agora é a Capital One Cup. Igual a nossa querida Barclays Premier League, Também a Championship também era assim, era N-Power, agora é Skybet. O próprio Brasileirão, Petrobras, né? Aqui no Brasil aqui não pega mesmo, Mas eu lembro que quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, ano passado. Eles ganharam uns carros da Kia e tal, a patrocínio era da Kia. Copa Kia, né? Copa Kia do Brasil. Copa Kia do Brasil, isso. Agora é campeonato o que essa Copa do Brasil? Acho que é Kia. Continua aqui, eu acho. Deixa pra lá, deixa eu... Fala de Everton. É verdade. Eu quero saber de vocês é o seguinte, Ilan. Esses jogos, a gente já consegue identificar a forma de Martínez jogar? É preocupante ou é esperançoso assim? O que você avalia desses jogos assim, de Martínez agora? Rapaz, o que eu acho que o Martínez, ele tá dando uma ofensividade ao Everton que se perdeu durante os anos. Principalmente porque, houve aquela queda de rendimento nos campeonatos, crise financeira, como a gente sabe. E o estilo do Martínez é o estilo do futebol espanhol hoje, muito por causa do padrão do Barcelona, o tic-tac. Ele já havia feito isso no Swansea, assim que ele começou a ser treinador. Eu acho que ele já tá dando uma forma assim ao Everton, principalmente pela posse de bola. O time agora, eu acho que foi o segundo a ter maior posse de bola na Premier League. E a marcação também parece que tá mais... Os atacantes estão mais
voluntariosos assim na marcação. Eu acho que esses são os dois fatores, as duas características mais visíveis desse novo Everton, desse Everton do Martinez. Adalto, qual a sua avaliação de Martinez? Eu acho que a chegada do Martinez, ela teve um fator positivo para a equipe do Everton, né? Nós estamos jogando futebol vistoso, né? Com grande volume de ataque. Naquele jogo contra o Newcastle foi maravilhoso, foi fantástico. Volume de ataque, volume de oportunidades que nós tivemos. E finalmente, né, a gente teve alguém para botar a bola na rede, né? Alguém que tinha capacidade para isso, né? Possibilidade e tal. E esse volume de jogo no ataque, é segurar a bola no ataque, né? Não esperar que o outro time venha, não atrair o outro time para o campo de defesa, nosso campo de defesa, né? É a grande contribuição que o Martinez vem dando ao time, né? Sem contar, né, o que a gente já comentou antes, as grandes contratações que ele fez na janela de transferências. Inclusive no jogo contra o City, o Barry fez muita falta. Demais. Né? Fez falta demais, porque ele é o cão de guarda da zaga ali. O Distanho e o Jadielka, eles se sentiram meio perdidos, eu creio. O ataque do City não... Porque o Barry, ele contém, né? Ele meio que breca boa parte das jogadas. E o Jadielka e o Distan tem mais tranquilidade para jogar. Sem ele, o time ficou perdido na defesa. O Osman não conseguiu segurar, né? O Osman não é um jogador que pode ser cobrado em funções defensivas. Então, o Barry fez muita falta. E é isso aí. Só pra ressaltar, eu cheguei a ver um comentário no Twitter de que aquele jogo contra o Newcastle, aquele primeiro tempo, foi talvez a exibição mais ofensiva do Everton desde aquele time dos anos 80. Então você daí já tira como o Martinez já mudou a cara do time. Eu vi até comentaristas da ESPN falando que o Moyes ele tem uma característica até de pressão também, assim, na vez no início dos jogos. Realmente ele tinha, mas caía muito de rendimento, né? Eu acho que era muito assim, é porque você vê os jogos do Everton daquela época, você meio que, pelo que o time demonstrava no início do jogo, você já sabia que o time ia ganhar. Um exemplo foi o jogo contra o Manchester United, na temporada passada, o primeiro jogo. Foi. Aquele jogo ali você já sabia que tava tudo indicando isso. E era desse jeito mesmo, o time do Moyes botava uma pressão muito grande. E pressionava. E, assim, geralmente, só saia goleada quando era um time mais fraco, né? Quando a gente pegava o próprio United, ou então... Faz muito tempo que eu não vejo uma goleada do Everton, viu? Eu juro até, não me lembro quanto. Também. Eu acho que a última foi na 2012. 2011, 2012. Acho que foi aquela época que o Everton ia pegar o Liverpool na FA Cup. Acho que foi contra o Sunderland, se eu tô enganado, foi um 4x0. Foi um 4x0, o Anichebe até fez um gol. Mas é o seguinte, galera, foi contra Chelsea, contra West Ham e contra o Newcastle. Foram 3 vitórias, eu diria. Só o do Newcastle preocupou vocês, a parte do ter 3x0 logo fulminante no primeiro tempo e no segundo tempo caiu de rendimento. Foi normal ou o resultado ele é preocupante? Porque contra o West Ham, o time começou equilibrado, mas quando no segundo tempo matou o jogo com a grande falta de Baines e a entrada do Lukaku, que encaixou no time de forma surpreendente. E contra o Chelsea, eu diria que foi uma vitória até pragmática, né? Eu diria um tema assim, acho que uma vitória até que Moyes eu acho que ganharia, porque foi com a maioria até dele e com os atacantes fazendo uma grande jogada, que foi no caso o Jelavic e o Naismith. Fizeram uma grande jogada que determinou o gol do Everton. Dessas 3 vitórias, qual que vocês acharam mais importantes e mostram a tendência? Como você falou, a vitória contra o Chelsea realmente lembrou aquelas vitórias características do Moyes, da era Moyes. Eu achei também que o time ainda não estava tão bem encaixado naquele jogo. Aquele jogo me surpreendeu muito a entrada do Barry. Ele fez assim, ele teve um impacto instantâneo no time. Contra o West Ham, que eu acho que o Everton
realmente estava vacilando, fez um primeiro tempo assim bem abaixo do esperado. Daí o Baines foi lá, decidiu, o Lukaku entrou e mudou o jogo. Contra o Newcastle, foi uma atuação brilhante no primeiro tempo, mas no segundo, assim, haveria uma queda de rendimento natural, porque o time já estava com uma vantagem muito grande e, e o Newcastle mexeu bem na partida. Se eu não me engano, entrou o Cabaye e o Remy, eu não lembro agora. E o Cabaye principalmente conseguiu encaixar o time do Newcastle em campo. O time do Newcastle estava muito desorganizado. E ele era um cara assim, aquele meia de ligação e tal. Aliás, foi até estranho ele ter ficado no banco naquele jogo. E indo adiante sobre essa queda de rendimento, o que eu achei mais estranho foi no jogo contra o Fulham, que acabou sendo antes desse jogo aí contra o Newcastle, e agora contra o City também. Eu não tava rolando uma discussão muito grande sobre isso, porque o Everton caía drasticamente de produção. Eu acho que só contra o Newcastle é que realmente não foi algo assim anormal. Contra o Fulham, eu achei que a falta de entrosamento ali com as peças e até mesmo o erro de Martinez ali na escalação pesou muito para isso. Já contra o City, eu achei que foi mais um desleixo. E tô reparando também que o Lukaku tá muito desgastado. Eu não sei ainda por quê, mas essa falta dele assim no segundo tempo tá me deixando um pouco preocupado também. Tu acha que ele tá desgastado? Eu acho que sim, eu acho que eu não sei o que é que ele também é muito caçado em campo, sabe? Uhum. Então, ele meio que sente isso. Se você reparar, ele no segundo tempo agora contra o City, ele deu uma sumida muito grande do jogo. Ele é um jogador que eu reparei, ele é um jogador de finalização, né? Assim, ele tá na área de fazer a jogada e gol. Porque às vezes ele tenta distribuir a bola e acabou errando muito o passe quando quis distribuir a bola, né? Pois é, ele é o cara mais da área mesmo, né? Mas ele tem muito recurso técnico. Assim, ele é novo, ele tem 19 anos, então ele ainda vai melhorar isso aí, esses fundamentos. Me surpreendeu muito a parte física dele, assim, dele ser muito alto, muito forte, né? E ter habilidade. Só completando aqui a informação, o Vitor, ele acabou encontrando assim, a nossa última goleada, foi contra o Cheltenham, né? É esse nome mesmo? Cheltenham? Isso, foi na FA Cup, né? Uhum, 5-1, foi até gol, eu lembro desse jogo, teve Pois gol é. de Coleman, tudo. A Nicheb Já. fez várias partidas nesse jogo, não foi? Foi, ele deu um cruzamento aí pro gol do. Mas teve também a goleada, ele até lembrou também a goleada por 3-0 contra o Swansea lá na casa do Swansea, né? Verdade. Era No início da temporada 2012. Essa foi a última mesmo, assim, na Premier League. A galera até discute se 3-0 é goleada. É pra vocês goleada 3-0? Mais ou menos, né? Pra mim a partir de 3 gols de diferença é goleada. Tem pra tu, Adalto. Essas 3 vitórias, qual foi a melhor que tu achou? Pra mim a melhor, claro que foi contra o Newcastle, né? Apesar do resultado ter sido o mesmo, né? Contra o West Ham. Mas contra o West Ham o time pareceu meio bastante perdido no primeiro tempo, né? Para se encontrar no segundo tempo com as modificações que o Martinez realizou. Contra o Newcastle, eu não achei que o time caiu de rendimento. Não, é claro que ele caiu de rendimento, mas eu não achei que ele deixou a desejar no segundo tempo, porque o segundo tempo era natural que o Newcastle fosse buscar alguma coisa a mais, né? Modificações, eles foram modificados, o treinador modificou, e eles vieram com postura mais ofensiva. Só que o Everton não parou de atacar. Olhando os melhores momentos, né, os Standard Highlights no site oficial do clube, eu vi que o Everton teve muita chance com o Deulofeu, o Barkley, até o Lukaku também, mas não conseguimos aproveitar como aproveitamos no primeiro tempo, né? Então acho que o jogo ele foi todo do Everton, o Everton foi todo ataque o jogo todo, e essa postura me agradou. No jogo contra o Chelsea, a vitória contra o Chelsea, realmente ela lembrou aquelas típicas vitórias na raça que o Moyes às vezes alcançava contra os times maiores, né, entre aspas, os times grandes, os times que tem mais mídia, né, em cima deles. E aquela vitória contra o West Ham foi muito das viradas, né? A gente teve muitas vitórias de virada na temporada passada. E é isso aí, eu gostei muito da vitória contra o Newcastle. A vitória que mais gostei foi contra o West Ham.
Porque os jogadores, pelo menos o Baines, três jogadores ali que eu achei importante que chamaram a responsabilidade para mim foi o Baines, o próprio Barclays e o Lukaku. Então esses três chamaram a responsabilidade ali e fizeram a diferença nesse jogo. Vocês acham também como é? Essa foi minha vitória preferida até agora também. Porque foi muito emocionante, né, cara? A gente no jogo, assim que o Baines fez o primeiro gol, aí houve a falta lá, o pênalti pro West Ham, e você fica meio doido. Me lembrou o jogo contra o Tottenham, em Goodison Park, da Verdade. temporada passada, que foi... O Everton virou assim nos acréscimos, aí... O Dielavich, né? Foi Dielavich. Foi de Alavete. Pois é, eu gosto de vitória assim, tá ligado? Impôs, né, cara? Mostrou ali que o time tem repertório, pode surpreender bastante. Eu acho que foi importante também mostrar a garra do Everton, né? Que tava meio sumida e tal. Mostrar força, né? Exato. Exato. Contra o Newcastle eu gostei da parte até que eu acho que faltou, que eu queria pegar até essa parte com vocês agora, do que vocês acharam dessas duas derrotas que nós tivemos contra o Fulham e contra o Manchester City. Eu não vi o jogo contra o Fulham, mas contra o jogo contra o Manchester City eu percebi muito bem que as nossas laterais foram anuladas. E justamente foi uma das partes mais fortes do jogo contra o Newcastle. Né? Tanto o Baines como o Coleman contra o Newcastle detonaram, assim, foram um cano de escape, eu diria assim, a válvula de escape, né? Propulsor do time. E contra o Manchester City ficaram anulados. Vocês acham isso preocupante? Como é que foi o jogo contra o Fulham? Contra o Fulham, o Everton tava com algumas mudanças no time principal. E eu acho assim, o primeiro tempo foi perfeito do Everton. Jogou muito bem, fez 1-0 com o Naismith. Só que no segundo tempo, o time meio que deixou de jogar. Ao mesmo tempo que o Fulham conseguiu fazer algumas alterações que funcionaram, e acabou virando o jogo. O Everton meio que esqueceu que estava só ganhando de 1-0. E o Fulham acabou fazendo os gols em erros de marcação do Everton. Então, foi assim, eu não fiquei tão preocupado, apesar de ter sido mais uma eliminação precoce na Copa da Liga, porque era natural que houvesse alguns erros ali e tal, porque não era o time titular de fato. Mas essa queda de rendimento não era pra ter sido assim. O Everton não estava numa vantagem tão grande e o time do Fulham ainda é um time qualificado, de certa forma. Porque o Martin Jol ele não consegue ter muita consistência no trabalho dele. Já contra o City, a gente jogou bem no primeiro tempo. Eu, de certa forma, já esperava que o Everton não fosse ganhar o jogo. Principalmente porque o City estava precisando dar uma resposta para a torcida. Porque vinha de 2 derrotas seguidas. E o Pellegrini fez essa tática, como você falou, de anular os laterais do Everton, que seriam 2 das principais armas do time. Tanto que o Baines quase não apareceu no jogo. Coleman errou muito contra o City também. E, aliás, contra o City, eu acho que o único jogador do Everton que se destacou de verdade foi o McCarthy. Ele está sendo para mim um ponto bem positivo. E era natural. Eu não acho que essa derrota pro City seja algo pra gente realmente ficar preocupado, pra rever o que está acontecendo no clube. Porque é um time que, apesar de não ter, como é que posso dizer, deslanchado na Premier League nessa temporada, é um time que tem grandes jogadores. Você tem o Yaya Touré, você tem o Davi Silva, que voltou e jogou muito bem contra o Everton. Você tem o Negredo, que quase veio pro Everton em janeiro. E não dá pra subestimar tanto assim, né, cara? E a gente tava sem o Barry, que o Barry é uma peça hoje fundamental pro Everton, pra fazer aquela proteção da zaga. Quem tá me deixando meio preocupado de fato é o Jagielka, que não tá jogando bem nesse início de temporada. Contra o City falhou bastante. Contra o Newcastle ele falhou no gol do Remy. Então, essa parte aí defensiva por parte do Jagielka, e o Stan também, por ficar muito sobrecarregado, acaba
cansando cedo demais na partida. Então, a preocupação é essa. A preocupação é quando tem essa falta de proteção na defesa do Everton, o time acaba cedendo. Cara, eu acredito que não teve uma derrota que chegou a me preocupar e tal. Até porque perder pro City, ainda mais com o Negredo jogando do jeito que estava jogando, né? Aproveitando grandes jogadas e tudo. Não é algo que você precisa dizer anormal, né? É uma coisa comum. Inclusive o nosso querido Manchester United, do David Moyes, levou uma sonora goleada de 4-1, né? Os jogos que eu vi do City dentro lá da casa deles, que agora mudou de nome, né? Etihad, né? Etihad Stadium. Eles fizeram jogos realmente, até contra o Bayern mesmo, quando o Davi Silva entrou, conseguiram equilibrar o jogo. De uma maneira interessante. Então, o que mais chato que eu acho nesses jogos contra o City, que o City era o nosso freguês, né, cara? O nosso freguês mais legal assim de ganhar. Exato. Quebraram assim, essa sequência, mas foi um resultado normal, não foi, Adalto? Foi um resultado tranquilo, não, a gente não deve se desesperar, a gente deve partir para cima do Hull City e também aproveitar o jogo contra o Villa, lá na casa deles, né? Que vai ser um jogo difícil. Dos próximos 6 jogos que o Everton tem em outubro e em novembro, esse jogo contra o Villa lá dentro é o mais complicado, sem dúvida. E o que me deixou mais puto, o jogo que me deixou mais puto a derrota, foi a derrota contra o Fulham, porque apesar de ser, sei lá, uma Copa terceiro escalão, campeonato terceiro escalão na Inglaterra, dá um título pra gente, né? Que a gente não tem desde 95, né? E também dá uma vaga pra Europa League garantida, né? Então, essa questão de insistir em colocar jogadores reservas e tudo, sendo que faltava tanto tempo, né? Quase uma semana pro jogo seguinte, né? Que foi contra o Newcastle. Então, eu não entendi. Inclusive, o segundo gol, a virada, né? Pra mim foi falha do Coleman e do Stones. Que a direita, que tem tinha dois jogadores que notadamente jogam nessa posição pela direita. A direita estava vazia, não tinha ninguém. O Bates estava sozinho, é verdade. Ele estava sozinho na direita, né, na esquerda do ataque isso dele. Foi na bola parada. Na bola parada. Então foi uma falha de marcação dos dois. Bronca. E isso me deixou indignado. E outra que me deixou indignado também foi o individualismo do Deulofeu. Tentando o tempo todo partir com a bola e às vezes até saindo do campo. Eu sei que ele é um jogador jovem, habilidoso e tudo, mas o Martinez tem que trabalhar. Eu acho que é por isso que ele não é titular nos jogos. Porque o Martinez vê que ele ainda é um jogador muito, muito imaturo, muito verde ainda, e que tenta colocar o tempo todo a responsabilidade só pra si, né? A única hora que eu vi ele dando um passe mesmo de relevância nesse jogo foi a hora do gol do Naismith. Verdade. Ou seja, esse individualismo dele acabou atrapalhando o time no ataque. Saiu agora hoje no Liverpool Echo, né, que o Deulofeu prometeu trabalhar duro para ser titular no Everton. O que vocês acham dessa declaração do Deulofeu? Ele tem que mostrar serviço mesmo, ele tem essa bola mesmo para ser titular. O que vocês acharam dessa entrada dele? Ele tem bola para ser titular? Cara, ele tem que... Ele tem talento, ele tem muito potencial, mas é como o Adalto falou, ele segura muita bola, ele é muito individualista, tá ligado? E o que é uma certa contradição vindo do Barcelona, né? Pois é, eu tenho uma amiga que torce pro Barcelona e ela fala assim que o Deulofeu ele parece um jogador da base do Real Madrid. Ele não tem aquela frieza do pessoal do Barcelona, não tem aquela discrição. Uhum. E... Ele já chegou estrela, foi? Ele é meio estrelinha, tá ligado? Uhum. E ele tá segurando muito a bola. O Barca de vez em quando faz isso. E acaba prejudicando muito o Everton na partida. E o Deulofeu ele precisa, às vezes, pensar mais no time. Ele quer muito ir pra cima, quer definir logo uma jogada, quando a situação indica que você tem que pensar mais um pouco, tem que trabalhar essa bola. Então, eu acho até que pode ser algo natural, porque ele tem 18 anos, eu acho. E isso aí tem que ser trabalhado ainda. Agora, o que ele não pode é agir como estrelinha de fato e ignorar o que o técnico está pedindo. O Vitor aqui no Skype, ele diz que nas mensagens do Skype fala que Deulofeu tem talento.
né? Também confia no Deulofeu para deslanchar mais no time do Everton. E a Dalto, eu acredito que a Dalto diria assim para Deulofeu, joga como homem, né, porra? Toca bola, porra. É mais isso aí. Mas eu acho que o Deulofeu, ele tá passando por um momento semelhante ao que o Neymar passou aquele ano do Santos, até aquele ano da briga com o Dorival Júnior, né? Isso. E o Neymar tava muito estrelinha, a imprensa tava batendo em cima, novo Pelé, e tal, estardalhaço. Isso aí na cabeça de um menino de 18 anos é terrível. Porque a gente, quando joga bola na escola e faz um gol, a gente se acha. Imagine um moleque que a imprensa diz que é uma joia, né? Tá falando o tempo todo que é uma joia de Barcelona, uma joia da base e tal. A função do Martínez nessa história é baixar a bolinha dele, né? Conversar com ele. O Martínez tem que agir como psicólogo também nesse momento, para fazer com que o Deulofeu jogue bola e se ache menos. E toque também a bola, né, Deulofeu? Vamos tocar a bola um pouquinho, que tem o Lukaku aí para receber. E agora, uma pergunta de Vitor Barros, lá de Teresina. Ele pergunta pra galera, a nossa defesa sempre foi um ponto forte, muitas vezes. Em que vocês atribuem essa queda de rendimento da zaga? É essa ofensividade de Martínez? Hein, Luan, o que é que você acha? Talvez. Eu acho que ainda é muito por causa desse novo estilo de jogo que o Martínez está implantando no Everton. Como eu falei, como eu citei o Jagielka e o Distan anteriormente, tem que lembrar um pouco que eles já estão na casa dos 30 anos. Então o corpo começa a pesar também e tal. E eu não sei muito bem como explicar isso. Eu acho que essa proteção para a zaga também está influenciando muito. Eu não achei a defesa tão ruim nas primeiras partidas, apesar de ter levado 2 gols do Norwich e do West Ham, porque não foram assim. Porque no geral eles estavam se portando bem em campo. Eu acho que foram assim, lances muito deslocados. Mas que tá preocupando muito por mim essa parte do Jagielka. Eu acho que Coleman e Baines. O Baines está ficando um pouco mais preso nessa temporada. O Coleman às vezes quer sair muito pro ataque e acaba não ajudando tanto na defesa. Aí você abre o lado direito inteiro e você já tem o Mirallas naquele lado que é um jogador muito ofensivo. Então acho que a zaga ainda é boa, ainda é ótima. Só é uma questão assim de tempo para se encaixar de fato nesse esquema do Martínez. Adalto, é uma questão de zaga mesmo no sistema defensivo inteiro, assim, os próprios volantes ali, a gente está elogiando o McCarthy e o Barry, mas eles também influenciam o próprio Osman também, deixa alguns espaços nos buracos? Rapaz, eu acho que contra o Newcastle, eu acho que foi pela questão, os gols que a gente tomou foi pela própria questão do Newcastle vir pra cima, né? E Exato. às vezes ele vinha no volume tão forte que pode colocar 5 zagueiros ali dentro que não resolvia, né? E o do Cabaye foi um golaço. O do Cabaye foi um golaço, ele chutou de fora da área. Eu acho que a zaga não falhou, o sistema defensivo não falhou contra o Newcastle, nem contra o West Ham. Vendo os lances de gol do West Ham, eu vi que foi um bate-rebate, a primeira foi uma bola que desviou no Jagielka e entrou. A segunda foi um pênalti, que eu achei que não foi pênalti nem tão visível assim. Então os 2 gols não foram dignos de ser atribuídos falhas a ele. Eu acho que a falha do esquema defensivo mesmo foi contra o City, que permitiu muito a chegada do time e a pressão do City no ataque, né? E isso deve-se muito justamente à falta do Barry. O Barry, ele faz ajudar. A presença do Barry, ele ajuda muito defensivamente. E o Osman, como a gente sabe, defensivamente ele nunca foi unanimidade, né? Ele sempre deixou a desejar, nunca foi uma unanimidade para marcar, sempre deixando pontas soltas e tudo. Ele é um jogador mais para frente, né? Mais para ajudar a armar jogadas, chutar pro gol. Jogador que chega mais próximo do Barkley do que do Barry, na minha opinião. Já dá para fazer um comparativo assim do Barry com o Fellaini? Assim, nós estamos melhores com o Barry do que estaríamos com o Fellaini? Rapaz, eu acredito que o Barry ele trouxe outra dimensão para o meio de campo, né? Eu acho que a zaga está se sentindo mais protegida com o Barry do que com o Fellaini, só que a gente perdeu um pouco dessa capacidade ofensiva. Só que, né, comparando só os dois, ficaria
esse parâmetro. Só que tem o Barkley, né, em grande fase, né, jogando naquela função de meio atacante e jogando muito, sofrendo faltas, batendo pro gol, né, driblando, tocando. E tem também o Lukaku, né, porque o Fellaini ele entrava muito na falha dos nossos atacantes. Quando os nossos atacantes não resolviam, o Fellaini tinha que ir lá e resolver. Como a gente não está precisando mais de um jogador que vem de trás para resolver, o Lukaku tá dando conta do recado, o Barry pode ficar e ele faz essa função muito bem, de ficar atrás e como um cão de guarda da zaga, né? Pra você, Luan. Cara, eu acho assim, o Fellaini, ele acabou se tornando mais uma peça ofensiva do que defensiva, de fato. Apesar de eu gostar muito dele atuando como primeiro volante. E o Barry, eu acho que o Barry é até mais técnico que o Fellaini. O Fellaini ele é muito jogador de força, sabe, de pressão e tal. O Barry, ele tem esse lado assim, de ser marcador e tal, mas ele tem um cara de um passe, ele tem um passe muito bom. E isso está ajudando muito o Everton também, nesse estilo de jogo tic-tac do Martínez. Vitor Barros, ele comentou aqui na mensagem que o Barry é mais jogador que o Fellaini. Ele causou polêmica, hein? Eu gosto muito do Fellaini, mas de certa forma o Vitor tá certo. O Barry tem mais recurso que o Fellaini. O Fellaini sempre teve um problema assim, em duas coisas, que era a finalização, o chute dele nunca era tão preciso, nem tão forte e tal, e o passe. Tanto que ele se destacava muito assim. Aliás, ele só conseguia dar assistência mesmo quando fazia o passe mais curto e tal. Agora você dá uma enfiada de bola, você não conta tanto com o Fellaini. E o Barry, não, o Barry ele sabe fazer sua função de volante. Ao mesmo tempo ele tem muita qualidade técnica. Então eu acho que ele é melhor jogador que o Fellaini. E o Everton tá muito bem sem o Fellaini, incrivelmente. Porque muita gente disse, saiu o Fellaini e o Everton acabou, tá ligado? E a gente tá provando que não é assim. Mesmo papo que disseram que se o Moisés saísse, o Everton podia até brigar para não cair. Muito pelo contrário. E eu já entro em uma outra pergunta aqui já. Porque eu até vi nos resumos da semana, eu não sabia disso. Até parabéns pelos resumos semanais. E o Lukaku, tá recebendo propostas da Juventus para sair, né? Em janeiro já. Isso preocupa a gente. Nós estamos com a Lukaku dependência, eu já disse. Ele já chegou e já demonstra serviço. Ele é o nosso homem de confiança. Ele é o cara que, se sair, a gente tá lascado. Eu acho... Eu não diria lascado ainda, né? Mas a gente... Se ele sair agora, a gente vai perder muito. Muita ofensividade, assim, cara. Porque eu não confio mais no Jelavic. Eu não confio no Koné também, sinceramente. O Vélez não deve ganhar chance. O Vélez também ainda não é tão calejado. E o Everton, assim, se o Lukaku realmente sair, se o Chelsea quiser negociar o Lukaku, eu duvido muito. O Everton teria que ir atrás de uma reposição à altura e seria muito difícil de achar isso, porque o Lukaku ele já tá ali, tipo, nos tops do mundo, tá ligado? Não diria assim no primeiro pilotão, mas no segundo. Porque no primeiro pilotão você tem o Ibra, tem o Van Persie e tal. E é difícil você conseguir trazer um jogador com a qualidade técnica como a do Lukaku no meio de uma temporada. Cara, como eu comentei lá, sai fora Newcastle do norte italiano. Deixa o nosso Lukaku em paz. Newcastle é uma ofensa aí, né, cara? Pega leve. Que... Mas é pra ofender mesmo, os caras estão querendo levar nosso homem em gol, cara. Não dá certo. Mas será que vocês estão sabendo se... Porque o vínculo dele com a gente fica até o final da temporada. Será que se quebrar agora a gente recebe uma pontinha? Porque tem isso de quebra de contrato de empréstimo. Será que será que já estava previsto isso no contrato? Seria uma sacanagem, né? Não sei. Seria uma sacanagem muito grande, mas pode aliás, ser que o próprio contrato já tenha dizendo isso, né? Pois é, mas Adalto, aliás, eu cheguei até a ler esses dias que o Lukaku ele não tem uma cláusula, sabe? Ele não tem aquele valor de rescisão que disseram que o Fellaini tinha. Sim. Então eu não sei como é que ele seria negociado, tá? Não, na verdade, eu não... Essa questão do valor, né, de transferência, né, que o Fellaini tinha,
Acho que pode ser nem que o Lukaku tenha. O Lukaku pode até não ter isso. Mas eu quero saber do contrato do Everton com o Chelsea, contrato de empréstimo. Se tem prevendo que ele pode sair a qualquer hora, né, na janela de janeiro. Se está previsto isso. Ou se for quebrado isso, a gente recebe uma pontinha pelo que o jogador daria, provavelmente, pra gente o restante da temporada, né? De janeiro, de fevereiro pra frente, né? Eu acho assim, eu acho que ele pode até ter algo assim, pode ter algum termo nesse contrato do Everton com o Chelsea, com o Lukaku, mas eu não vejo nenhuma possibilidade do Chelsea liberar o Lukaku. Então, eu não tô nem contando com essa possibilidade. Tem que ver o interesse do Chelsea, né? Ele não tá com 3 atacantes que não fazem praticamente nada. Eu acho até mais fácil o Chelsea compensar financeiramente o Everton para pegar o Lukaku de volta em janeiro. Quem sabe a cabeça de Mourinho, né? Pois é. O tipo do Mourinho é um tipo de que ele quer jogadores experientes. Ele gosta desse tipo de jogador mais velho no ataque e tal. Então o Dembaba, o Eto'o e o Fernando Torres para ele são atacantes ideais. Eu acho que ele não gosta de revelar jogador, não sei porquê. Inclusive ele soltou uma aí, né, que disse que jogar no Everton não é a mesma coisa que jogar no Chelsea. Não é. Tá ligado? Apesar que ele já disse até que treinaria o Everton de vez de treinar o Liverpool, né? Pois é. É pra deixar a galera já... É Mourinho, né? Mourinho é assim mesmo, cara. Meu medo é ele querer dar o Dembaba pra pegar o Lukaku. O mais engraçado assim dessa história é porque tanto o Lukaku como o Sturridge, do Liverpool, eles saíram do Chelsea, então metendo gol a rodo. Enquanto isso o Chelsea tá sofrendo com o atacante. É verdade. Justamente por esse perfil de querer jogar, só querer medalhão no ataque. Exato. Melhor pra gente, né? Claro Verdade. que ele vem definitivo, isso sim. Mas agora um jogador que tá preocupando até, pô, pra mim, eu confesso que estou bastante preocupado, porque é um jogador que até a temporada passada, o cara era até um dos meus homens de confiança e o futebol dele caiu muito. Eu pergunto para vocês, onde é que foi parar o futebol de Osman? O Osman, cara, eu também não sei o que tá acontecendo. Eu tenho cornetado ele muito durante as partidas. Eu não sei sinceramente o que tá acontecendo com o Osman, porque ele fez uma temporada excelente, temporada passada, e agora ele não tá conseguindo mostrar o mesmo futebol. É tanto que a temporada do Osman ano passado foi tão boa que ele conseguiu ser convocado pela primeira vez, isso com 32 anos. Verdade. E assim, se ele continuar desse jeito, eu não vejo espaço para ele no time titular. Agora que chegou McCarthy, Barry, aí você tem o Gibson voltando de lesão. Ao mesmo tempo, eu vejo que o Martinez tem no Osman um homem de referência ali. Por quê? Porque é um cara experiente, é um cara que tem toda uma tradição ali no Everton e tal, né? Cria do clube. E eu acho que isso ainda pesa assim para ele ter uma sequência tão grande de jogos nesse início de temporada. E é isso, bicho, eu não sei, não tem uma razão assim pro Osman tá jogando tão mal. Porque ele não se machucou, fez pré-temporada, até na pré-temporada ele tava mal também. Então, a gente não tem uma resposta tão clara sobre isso. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com o Osman mesmo. Desde a pré-temporada que ele vem perdido, que ele não se encontra, vem errando passes. No jogo contra a Juventus ele estava terrível, foi um jogo terrível dele. Ele não se encontrou, ele não acertou um passe praticamente. E começou a temporada, ele manteve o mesmo futebol. Ele deu uma melhoradinha contra o West Ham e o Newcastle, né? Nesses jogos ele deu uma melhoradinha, sem dúvida. Mas ele já voltou a deixar a desejar contra o City, né? Até por conta do que foi exigido mais do que ele pode fazer, né? Foi exigido uma função mais defensiva para ele e ele não deu conta do recado, né? Não, foi bom você ter mencionado, porque pode até ser isso, pode até ter a ver, porque talvez ele já não consiga mais cumprir essa função defensiva dentro de campo. Eu não lembro qual foi o jogo que no segundo tempo ele atuou um pouco mais à frente, quase como meio ofensivo mesmo, e deu uma melhorada no jogo, eu não lembro qual foi. O que tá me preocupando também é que é o fato que ele não tá nem chutando mais a gol.
Os gols Verdade. dele eram muito importantes e nem arriscando fora da área, o cara tá arriscando mais. Aí eu já pergunto outra coisa assim, será que ele não está conseguindo entender o Martinez, né, compreender assim, um tipo de raciocínio que o Martinez pede para ele fazer? Porque o Baines deu outra declaração, até acho que foi pro mesmo Liverpool Echo, não me engano, dizendo que está adorando aprender com o Martinez. Está adorando conversar, aprender, o jeito que Martinez explica futebol. Acho que tem isso, de cada jogador pode ter essa particularidade aí. Pois é, eu creio que é isso mesmo. Tem jogadores que só se adaptam a um certo tipo de jogo. O Osman ele foi criado, desenvolvido dentro do estilo de jogo do Moyes. Ele praticamente jogou a vida dele todinha futebolística no estilo de jogo Moyes. Então, para ele é uma quebra, né? Ele que só ficou no Everton a vida toda, praticamente. Teve algumas passagens por empréstimo, mas ele ficou, né? Ele foi vinculado efetivamente ao Everton a vida futebolística dele todinha, praticamente toda ela com o Moyes. E agora chegou o Martinez e mudou o estilo do time jogar. Não a tática, mas mudou o jeito do time jogar. O time tá trocando mais passes, tá atacando mais, tá jogando mais rápido, né? E isso pode sim estar prejudicando o Osman. E até mesmo, eu não sei se o Martinez está pedindo mais uma função defensiva para ele, né? Pedindo que ele defenda mais. Porque o Osman realmente ele não é para essa função defensiva. E talvez o Martinez esteja exigindo demais dele uma função defensiva. Talvez possa ser isso. O Vitor ele pergunta quando é que Pienaar volta. E falando sobre Pienaar, que também é um homem que a gente está esquecendo, né? Eu até estava falando com outro Vitor, que é o jornalista da ESPN, o Vitor Oliveira, que é comentarista, às vezes nos jogos da Premier League. E muito depois do jogo ele mandou um Twitter para mim, que eu estava mandando mensagem para falar da torcida do Everton e tal. E bem lá para depois do jogo, lá na noite, eu vi os Twitters dele falando sobre a posse de bola do Everton. Eu falei sobre o Pienaar para ele. Falei que o Pienaar pode ter esse lugar do Osman. Vocês acham que ele também pode, quando voltar, roubar esse lugar do Osman? Talvez. Eu acho que ele pode ser esse terceiro homem do meio de campo. E assim, como McCarthy, Barry ou Gibson, ele tem certa proteção, mais liberdade para armar jogadas. Eu acho difícil ele ser utilizado nessa posição de fato. Eu acho que ele vai. Eu acho que quando ele chegar aí, eu acho que o Naismith deve sair do time e ele volta para a ponta esquerda. O Pienaar parece que está previsto. O retorno do Pienaar está previsto para o jogo contra o Hull City no dia 19. É o homem que também vai dar aquela qualidade. Tá sentindo falta do Pienaar, Adalto? Tô sentindo falta demais do Pina. O Pina é um dos meus jogadores favoritos do Everton. Desde que eu comecei a acompanhar, o Pina joga fácil. Eu gosto muito do futebol do Pina. E ele ali pela esquerda com o Baines. É sempre uma tabelinha emblemática do time, né? Tá fazendo falta. E eu creio que a volta dele vai dar ainda mais movimentação pro time, né? Foi o que aconteceu no primeiro tempo contra o Norwich. O time estava se movimentando demais. Ele estava voltando para ir para o centro, né? Ele e o Mirallas trocando de posição, juntamente com o Barkley. Aqueles três ali, do 4-2-3-1, estavam se movimentando o tempo todo, aqueles três. O tempo todo trocando de posições e tal. Eu queria que com a volta dele o time possa retomar esse estilo de jogo, né? Ainda mais veloz e de modo a confundir o adversário. Então eu estou esperando com ansiosidade a volta do Pina. Última pergunta nessa leva aqui de jogadores individualmente. Quem mais está surpreendendo, positiva e negativamente? O que vocês estão gostando mais, hein, Luan? Positivamente, eu acho que o McCarthy. Assim, eu já sabia que ele era um bom jogador, mas como eu não vi tantos jogos do Wigan, eu não tinha um certo parâmetro. E ele tá cumprindo muito bem sua função, protegendo muito bem a zaga, ajudando na armação. A gente já citou muito o Barry, então o Barry não chega a ser uma surpresa de fato. O Lukaku também não é surpresa. Eu acho que pra mim as três últimas contratações do Everton foram assim Acertadas, né? muito acertadas, cara. Muito acertadas. O Everton foi em cheio assim, acertou em cheio.
decepcionando tá o Jagielka. Não acho que ele tá rendendo bem. Tá muito fora da sua boa forma. O Mirallas me decepcionou um pouco também. Era isso que a gente ia falar, né? Ele deu 2 assistências pro Lukaku, né? Pois é, eu acho que ele tá começando agora, entendeu? A crescer, tá ligado? Porque ele já é entrosado com o Lukaku desde a seleção belga. Mas ele tava muito escondido nessa temporada. E o Osman, velho? O Osman um caso assim que não dá pra entender. O meu amigo Howard tá indo bem? Cara, eu acho que sim. Pelo menos tá melhor que a temporada passada. A temporada passada o Everton levou muito gol besta. Assim, o Howard falhou bastante. E apesar do time ter levado o quê? Uns 7, 8 gols já? Ou 9? E por aí. Mas ele também tem se salvado bastante. Eu acho até que contra o City poderia ter sido pior se não fosse o Howard. Adalto, é a barba do Howard que tá surpreendendo, tá fazendo ele jogar bem, fora os outros. Cara, não sei, tá jogando melhor, né, do que a temporada passada, como o Luan falou. Pode ser que essa barba dele de muçulmano aí tenha ajudando. O Al-Habsi. A barba de Al-Habsi dele aí. Voltando àquele assunto, né, jogadores que pra mim estão surpreendendo é o Barkley, principalmente o Barkley. Porque o Barry, Lukaku, já são jogadores que já mostraram serviço, né? O Lukaku já fez muitos gols temporada passada pelo West Brom, né? Na mesma Premier League. Inclusive 3, um hat-trick contra o United, né? Como eu postei naquele vídeo. O Barry também é um jogador que já vinha fazendo um bom trabalho. Só que o Barkley era um jogador que ainda estava devendo, né? Todo mundo dizia que ele era um grande jogador e tal. Só que ele não tinha oportunidades, né? E com o Moyes. E o Martinez apostou nele já para começar a temporada. E logo de início ele fez um gol, né, no primeiro jogo da gente. E vem atuando bem, trocando passes, driblando, batendo pro gol. Para mim o Barkley é a grande revelação. E já conseguiu um lugarzinho na seleção inglesa, né? Que é o mais importante, o cara já tá ganhando notoriedade para a seleção nacional, né? Verdade. E decepções para mim. E ele é um toff, né, cara? Assim, Ele é um toff. Ele é um jogador da cidade, né? Uhum. E nasceu e cresceu na base dos toffs, né? Isso conta muito, né, cara? Conta demais. Um jogador que com certeza não vai sair por qualquer coisa. Não vai sair por qualquer mixaria, forçar a saída. Se ele sair, e que Deus leve isso pra longe, essa possibilidade, que ele sair, ele vai fazer o melhor pro clube e pra ele. E o jogador que tá me decepcionando bastante, né? Logicamente é o Osman. Mas um jogador que eu esperava mais dele, né? É o Mirallas, com certeza. Só que ele está se encontrando ultimamente. Fez aquela grande jogada contra o Newcastle, que resultou no gol do Lukaku. Então acho que o Mirallas está voltando à forma. Falta agora só ele colocar as bolas para a rede. Só que o Mirallas era mais exigido, né? Para fazer gols, porque não tinha um homem-gol, um centroavante, né? Nesse esquema. Agora, como tem um centroavante, ele pode fazer mais aquela função de assistente, né? De servir o Lukaku, né? Chegar e cruzar, porque o Lukaku, de primeira, ele é fantástico. De qualquer forma, ele é fantástico. Ele bate de primeira, ele dribla o goleiro e bate pro gol, dribla o zagueiro e bate pro gol. Ele chega para bater. Pra mim, ele é um centroavante completo. Pra mim, ele tem todas as qualidades, diferente do Jelavic, né? Que só aproveita a bola de primeira. E do nosso finado Anichebe, que só sabia proteger a bola com o corpo. O Lukaku é um jogador completo que faz não só isso, como mais coisas. O Vitor, ele botou aqui os destaques dele. Para ele, os melhores são Barry, Lukaku e o Barkley. E o Mirallas é o que pode render mais. Acabou postando outra matéria aqui interessante para a gente ver depois, que o Lukaku ele deu uma declaração dizendo que quer ver todos os jogos da Premier League, que é para... É difícil, jogador de futebol normalmente não gosta de ver jogo de futebol. E aqui, nessa matéria, ele está dizendo que quer ver todos os jogos do campeonato inglês para justamente até encontrar onde pode melhorar mais, né? Outra pergunta que eu faço para vocês agora, já acabou o assunto dos jogadores e tal, do time. Agora vem uma parte mais administrativa do clube. O novo escudo ele foi revelado, foi a opção número 1, que estava nessas 3 opções que o clube acabou
divulgando para que os torcedores agora, dessa vez, possam escolher o escudo do time. Escolheram, foi o número 1. Vocês gostaram? Vocês ficaram... Agradou? O que vocês acharam desse escudo assim? Pra mim, assim, eu acabei me acostumando, sabe? Assim, tá melhor do que esse, mas tá pior do que o antigo, né? Essa é uma opinião minha pra vocês. Eu gostei do escudo, mas eu achei que o Everton não ajudou muito com essas opções. Eu achei que os próprios torcedores conseguiram fazer escudos mais de acordo com o que a torcida queria de fato. Mas eu achei que foi uma boa opção mesmo. Seria a melhor opção das 3 que o clube disponibilizou. E era que tava ganhando assim nessas pesquisas gerais e tal. Nessas conversas aqui na internet e tal. E apesar de ter sido feito para modernizar de certa forma a imagem do clube, ele é um escudo muito retrô, né? Isso que é bom ressaltar. É verdade, assim, e foi mais de 90%, não foi, de aceitação? Não, foi 78%, se não tô enganado. Foi a grande maioria, cara. Foi 10 mil votos, eu acho. Adalto, você gostou? Cara, eu gostei, só que diferente do Luan, eu achava a terceira opção melhor. Porque era uma opção que trazia mudança mesmo, né? Mudança até de formato do emblema, né? Do escudo. Mas, e eu achei que para essa questão de modernizar, como eles estavam pensando, eu acho esse símbolo, ele é, eu não sei, ele me cheira velho. Eu acho que o Everton não deve significar velho. O Everton já é associado demais a coisas do passado e para ter o... Eu acho que a falta do amarelo também significa isso. Faltou vivacidade nesse escudo. Isso aí também eu achei que não precisava ter tirado o contorno amarelo, porque pra mim chega a ser até mais uma segunda cor do Everton do que o branco, exatamente. E assim, eu não curti muito o terceiro porque me lembrava o Arsenal, tá ligado? Mesmo? Eu acho que não. O escudo era meio... eu lembro que o Patrick falou que parecia o Bastia, mas eu sempre lembrei do Arsenal, assim, desse escudo mais recente do Arsenal. Pra mim pareceu o Power Rangers, até comentei no grupo. Foi, ele comentou, mas eu gostava dele porque ele parecia mais um escudo medieval, formato de um escudo medieval. Enfim, é coisa minha. Era um dos meus favoritos também, pra ganhar. O pior com certeza era o segundo, né? Tanto que eu acho que ele não teve nem 500 votos. Só o Lukaku, não. Isso aí foi logo depois dele bater a cabeça, né? Teve até aquela piadinha. O Vitor, ele disse que dessas opções a que ganhou realmente era a melhor. Gente, data FIFA, nós estamos em intervalo de Premier League, nesse final de semana não tem jogo, está reservado para as suas seleções. E o Everton teve bastante jogador convocado. Luan, quem foram os convocados e tem as seleções para onde eles foram? Vamos lá. Para a seleção inglesa, o Everton teve como jogadores convocados Jagielka, Baines e o Barkley, como o Adalto falou. E eles vão jogar contra Montenegro e Polônia em Wembley, pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Brasil. Pela Irlanda, Coleman e McCarthy foram convocados novamente para o jogo contra a Alemanha. O jogo vai ser em Colônia e Alemanha, né, obviamente. E o Gibson voltou à seleção também. Primeira vez que ele é convocado desde a Eurocopa de 2012. E pela Bélgica temos Lukaku e Miralas. Eles são titulares ali e tal. Não há muito há certo revezamento, na verdade, na Bélgica. Assim, o Benteke e o De Bruyne também fazem aquela posição. E eles vão enfrentar o Jelavic. Será Bélgica e Croácia, em Zagreb. Acho que vai ser um bom jogo também. E o Naismith foi convocado pro jogo da Escócia, para a seleção escocesa. Oviedo, convocado pela seleção costarriquenha. A Costa Rica vai enfrentar o Honduras e o México. Howard, titular absoluto dos Estados Unidos.
já tá ali. Eu acho que os Estados Unidos já tá praticamente classificado, se eu não tô enganado. Tá classificado. É. Eles vão enfrentar Jamaica e depois o Panamá. Aí tem os jovens do Everton que estão sendo convocados para a É. categoria sub-21. Uhum. Stones e o Delofeu pela Inglaterra e pela Espanha, respectivamente, vão enfrentar San Marino e Lituânia, no caso do Stones. E o Delofeu irá enfrentar Bósnia e Uruguai. O Velho está sendo convocado também para o sub-21 da Grécia. Eu tô acompanhando velhos pelo Facebook. Aí tem uma página no Facebook. Aham. Aí. Dá pena, cara, de ver o velho, bicho. Sinceramente, cara. Não posta nada jogando. É verdade, ele não dá para entender também assim, porque que ele não é utilizado. É, nem emprestado, né, velho? Verdade. E o Duffy que foi emprestado pelo Everton pro Brentford, ele foi convocado para a seleção irlandesa no sub-21 também. Que será para os jogos contra a Romênia. E o Matthew Kennedy, ele é da seleção sub-21 da Escócia. Ele é muito bom jogador muito promissor, atacante. Ele vai jogar contra a Eslováquia em casa também. E tem aqui um garoto do sub-18 da Inglaterra, o George Green. Se não me engano, ele chegou nessa última temporada, ou então ele fez o contrato profissional agora. E ele vai jogar contra a Hungria. Adalto, são os jogadores assim que a gente precisa, né? Jogadores de seleções, né? Com certeza, a gente precisa fazer nomes internacionais também, né? E nomes de jogadores de seleção para estar o tempo todo em atividade, né? Tá faltando aí só um nomezinho da seleção brasileira, né? Pra gente ficar feliz. É, com certeza. Quando vier um cara de seleção brasileira, a mídia vai vir com tudo pra cima. Vamos deixar de ser humildes para virar uma modinha aí, como o Tottenham, né? Por aí. Vitor mandou aqui a mensagem, ele falou que a Escócia vai pegar a Bélgica e a Macedônia, só pra complementar aí. Tá bom. E ele também falou que o Barry também deveria ser convocado. Acho que ainda tá muito cedo pro cara convocar o Barry, mas acredito que do jeito que ele tá jogando, com certeza o Barry tá na Copa. É meio estranho, porque, assim, eu acho que o Barry não tá sendo convocado porque já tem meias experientes ali por demais, né? Que seriam o Gerrard e o Lampard naquela posição. Mas dá pra confiar no Gerrard e no Lampard, porque eu nunca gostei dessa dupla jogando juntos. Eles não conseguem render, tá ligado? E geralmente eles estão sendo assim, revezados. O que eu não entendo é como é que um jogador, sei lá, como o Cleverley é convocado toda a vida para a seleção inglesa. E você tem aí não só o Barry, que tá fazendo bons jogos até agora. Você tem outros jogadores ali da Inglaterra que merecem convocação, como o Lallana, Southampton. Teve até um menino bem jovem convocado agora, do Tottenham. Acho que foi o Townsend, se eu não estou enganado. A Inglaterra, ela deveria, assim, parar com essa panela, de certa forma, com os times ali do top 4. Não adianta de nada. Tanto que convocaram o Ricky Lambert e ele tá metendo gol à beça. E dos jogos dos nossos convocados, quais que vocês vão assistir? Vocês vão assistir o da Inglaterra, mesmo da Bélgica? Quais são que vocês gostam mais de acompanhar? Hein, Adalto? Qual que tu gosta mais de acompanhar? Cara, particularmente aí, gosto muito da seleção da Inglaterra, né? E a Bélgica também tá com uma safra excepcional de jogadores. Eu tava conversando com um amigo meu recentemente, a gente tava falando que todos os setores da Bélgica são fortes. O gol, a defesa, o meio de campo e o ataque, todos os setores são fortes. Então a Bélgica é uma seleção... Eu acho que se a Bélgica, dependendo dos resultados e da motivação, ela pode até brigar por uma terceira colocação na Copa do Mundo do Brasil, né? Eu acredito que ela possa pegar um terceiro lugar. Então a Bélgica é um time que me dá gosto de acompanhar, e a Inglaterra é um time tradicional, né? Que tem camisa. E tem 3 jogadores nossos, então Inglaterra e Bélgica são minhas favoritas. Certo. Luan? Assim, desses jogos das eliminatórias agora, eu vou querer ver muito Bélgica e Croácia. Eu acho que vai ser um bom jogo, até para definir também ali se a Bélgica vai terminar como primeira do grupo. E
Eu acho que seria só esse mesmo, assim. Eu não tenho tanto interesse hoje em dia por jogos de seleções e tal. Às vezes vejo do Brasil. Eu gostava muito da Austrália por causa do Cahill. E, sinceramente, eu não tenho assim, não puxo tanto pra seleção. Eu gosto mais de ver partida de clube, cara. E uma semana sem Premier League é demais pra mim. O Vitor, ele quer ver Bélgica e Croácia. E faz outra pergunta aqui que eu já vou assim, dizer que é a última, o Top 10 está acabando. Vocês acham que o Lukaku tá jogando mais que o Benteke no momento? O Benteke tá machucado, se eu não tô enganado. Se eu não tô enganado. Então a resposta é sim, né? Eu não tô percebendo grande notoriedade do Benteke na imprensa ultimamente, diferente do Lukaku, que vem marcando média de mais de um gol por jogo, né? Na Premier League. Tá com 4 gols em 3 jogos. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, mas ele é... Tanto faz, cara. Pra mim, Lukaku é o Lukaku e pronto. Não, o Benteke não fez 4 gols em 3 jogos, então o Benteke não Exato. tá em melhor fase que o Lukaku. Eles são atacantes, o que importa é os gols. Ó, Mas na seleção, assim, eu não lembro de ter visto o Lukaku. O Lukaku era a reserva do Benteke na seleção belga ou já jogavam juntos? se eu não me engano, já jogaram juntos. Eu vi até um jogo, aí tanto acho que eu cheguei a comentar com o Adalto depois. Acho que foi Bélgica e Estados Unidos, pô. Foi ali que eu vi um entrosamento muito grande entre o Lukaku e o Miralas, entendeu? Então a gente meio, caramba, se o Lukaku viesse pro Everton, tá ligado? Época, né? Lembra, né, Adalto? Lembra, a gente tava sonhando, a tabelinha deles funcionou bastante. E eu acho que o Lukaku ser reserva da seleção, reserva do Benteke na época, era normal, porque o Benteke tava jogando muito, jogou Verdade. muito temporada passada pelo Villa. E o Lukaku o Lukaku é mais jovem, né? 18, 19 anos, tinha 18 na época, né? Então é normal ele ser reserva. Mas agora essa temporada eu creio que seja a temporada dele se afirmar como centroavante titular da Bélgica e até pegar uma titularidade na Copa do Mundo. E é bom ressaltar como essa geração belga tá forte, né, cara? Tá forte. A própria seleção brasileira não tem, assim, 2 centroavantes desse nível. Ainda tem um jogador lá que é o... Qual o nome dele do Manchester United? Que ele tá querendo jogar lá. Eu não sei pronunciar, cara. Janus Zaj, sei lá, não sei. Eu não Liga o sei. cara- Mas parece que ele não vai querer jogar pela Bélgica. Não vai jogar pela Kosovo. Um negócio desse aí. É uma questão política de lá. Também, é verdade. E o Vitor ele disse que o Lukaku era o reserva do Benteke. É o que seria normal, né? Ele tá dizendo que o Januzaj, ele pode jogar por 6 países. Qual o nome dele, Adalto? Januzaj, eu acho Obrigado, que é assim. Adalto. É verdade. Eu acho que é Januzaj. É, né, deve ser... Ele deve é ser- praticamente quase um brasileiro, né, velho? Se ele tivesse alguma coisa assim, né? É porque também, Kosovo, ele tá numa região que Ele não é um país... não é um país de fato. Ele tá numa região ali muito petróleo e tal, e que Muitos conflitos. abrange vários países. Muita guerra, muito conflito, muitos refugiados. Ah. A família dele foi lá para a parte da Bélgica, onde ele nasceu. Mas esse é o jogador do Manchester United, a gente não interessa não, a gente interessa só os tops. E pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Viu? Obrigado, Luan. Valeu, Cosme, valeu, Adalto, valeu, Vitor. Não mencionei ele na entrada, mas na saída eu tô falando, e muito bom bater esse papo sobre o Everton novamente. Exato, muito obrigado, Adalto. Muito obrigado, Cosme, Luan e Vitor, nosso correspondente fantasma, né? Só com as perguntinhas lá, mandando pra gente, participando aqui do Topcast. E queria agradecer também ao pessoal. E acompanha os últimos 3 vídeos, né? Vieram alguns vídeos em sequência. Um vídeo pro Howard, né? Teve recentemente um vídeo em homenagem ao Onichebe, né? A saída dele. Até um vídeo legal. Gostei de fazer esse vídeo. O Onichebe, como eu falei, ele não vai... Tipo assim, ele não tem relevância, não tinha tanta relevância, mas ele vai fazer falta no ambiente do clube. Era até bom brincar com o Onichebe, mas já era. É verdade. E obrigado, Vitor, né? Pra responder aqui por mensagem. A participação de você foi muito legal. A galera pode participar pelo Skype também, assim, através de mensagens também. Fiquem à vontade, todo mundo. E só lembrando que o próximo jogo agora será dia 19, às 11 horas, contra o Hull City.
lá em Goodson Park. Então é jogo para 3 pontos, é jogo para ganhar. Vamos ver como o time se comporta. Vai para cima, com certeza. Só lembrando aí que a gente já tá chegando aos 400 likes lá no Facebook. Então, se você tem alguém aí que quer ver Premier League, mas que não tem um time, manda ele lá, ó, curtir a página do Everton FC Brasil, acompanhar e tal, ó. Curtir também, participar do nosso grupo no Facebook. Exato. Bastante ativa, a galera participa bem legal. Curtir a página da depressão. Número 400 que curtir a página vai ganhar um joinha da gente. vai ganhar um, sei lá, um post. Vai ganhar um wallpaper exclusivo feito pelo nosso Diego. Pronto, gostei da promoção. Pronto. Gostei, vai ganhar um wallpaper. É. Gostei. É capaz até de eu discutir e curtir de novo, só por ser o número 400. Olha, galera, como eu falei, curtam, né? Curtam a página da gente no Facebook, Everton FC Brasil. Curtam o da Everton na Depressão, que é bem legal. Participe do nosso grupo no Facebook, que também é muito legal. Né? Vai chegar também aos 100% lá, aos 100 participantes. Né? E, galera, só lembrando, próximo jogo dia 19, 11 horas, contra a Hull City, dentro de casa, em Goodson Park. Vamos para cima deles.